noite. Boa noite, Lila. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, meninos e meninas. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, meninos e Turma animada. Turma animada. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. Que a gente possa ter uma noite de bastante aprendizado. Eu vou começar, então, fazendo a leitura do Minuto de Sabedoria. A página de hoje nos diz o seguinte: não procure evidência pessoal. Reflita que, quanto mais exposto à visão alheia, mais se tornará alvo de ciúme e inveja. As vibrações negativas, mesmo que não lhe façam mal, positivamente poderão cansá-lo no trabalho de defender-se. Procure agir discretamente, embora com firmeza, deixando os vaidosos e vazios se exponham numa evidência de que você certamente não necessita para brilhar. O vidro comum brilha muito ao sol, mas o brilho do outro está escondido no cofre. Nem por isso valerá menos que o vidro. Vidro é vidro. Então, que a gente possa pensar nessa questão da evidência aí, da evidência pessoal, né? A gente não precisa. Bom, vou pedir a minha amiga que está com sono, a Ana, abrindo a boca, para fazer a nossa prece inicial, tá bom, minha amiga? Ele tem a obrigação Libera teu microfone. já começar a prioridade. Tem alguma televisão, alguma coisa aberta aí saindo som, gente? Quem é? Obrigada. Vamos lá, Aninha. Obrigada. Ai, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia. Obrigada por mais um dia de estudo com os nossos irmãos. Que possamos, Senhor, absorver todas as palavras que serão ditas. E agradecemos, Pai, por todo o livramento dos perigos desse mundo, Senhor. Eu só tenho a agradecer por essa oportunidade. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada, Ana. Então, a gente vai dar início aqui ao estudo com todos os participantes. Estamos trabalhando hoje com o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês já conversaram nas salas, mas quem vai fazer a leitura e o comentário, né, o estudo, vai ser o Jorge. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. A gente está no item 4, quarto parágrafo. É isso, Jorge? Seja bem-vindo. É isso mesmo. Boa noite a todos. Adriana, hoje vou partilhar uma telinha aqui. Tá? Posso tirar, então, aqui? Ou você vai partilhar? Pode sim. Vou compartilhar. Beleza. Vamos pessoal, lá. Acho que dá para acompanhar aí, né? Tá bem. Vou só ajeitar minha tela aqui. Já está aparecendo aí? Alô? Oi, Jorge, está sim. Ok. Então, vamos lá, então. O parágrafo ele é mais ou menos pequeno, então o que eu resolvi fazer? Para não correr grandes riscos, eu resolvi dividir aqui com vocês e ir lendo, né, pedacinho por pedacinho, e comentando, correr grandes riscos de ficar assim muito corrido. Então, vamos lá. Como a Adriana falou, a gente está no capítulo 17, os seres perfeitos, a gente está aí no item dos bons espíritas, né? Quarto parágrafo, dando sequência ao que a gente vem estudando. Então, continuando aí a análise, né? Então, diz o seguinte, em alguns, né, ou em alguns ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. Esses alguns aí somos nós, né?
Análise dos bons espíritos. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo do que são dotados. Então, vamos lá. Eu marquei em amarelo algumas frases que me chamaram a atenção. Alguns ainda muito tenazes são os laços da matéria. Eu estava conversando na minha salinha com a dona Iris e com a Ana, acho que o parágrafo diz o seguinte: apesar de muitos terem conhecimento da doutrina, buscarem estudo, né, terem, até não precisa nem ser espírita, né, mas ter algum tipo de espiritualidade, ainda é muito comum o apego aos laços da matéria, é muito difícil se desprender disso. É para permitir que o espírito se desprenda das coisas da Terra. Então, a mente fica o tempo todo pensando nas coisas da Terra. Eu lembro quando eu estava muito doente, nem me ocorreu isso agora. Eu conversei com um dirigente de outra casa que eu frequento e falei para ele que era impressionante as coisas que eu estava vendo, ouvindo, e algumas coisas que vinham na minha mente com tamanha clareza. Daí até que eu escrevi aquele livrinho que eu já mostrei para vocês. Aí ele falou, cara, você não está com a tua mente pensando no teu trabalho, na conta que você tem que pagar, você está na entrega que você tem que fazer para o seu chefe, na orientação que você tem que dar para a sua equipe, você está totalmente voltado à questão da sua recuperação, voltado à espiritualidade. Então, o nosso dia a dia ofusca isso, né? Tanto que ele fala que a névoa que os envolve, né, tira-lhes a visão do infinito, a visão mais ampla, né? Não só o sentido da vida eterna, não, a visão mais ampla. E isso não ajuda eles romperem esses pendores da matéria, né? E mantém muito desses seus hábitos, poderia dizer hábitos aí, vícios, não naquele sentido da droga, né? Mas alguns vícios corriqueiros, aquela coisa assim, eu estudo, eu leio, eu pratico, etc. e tal, mas cometo aquele deslize, às vezes até sem perceber, né? Não percebendo haja qualquer coisa melhor do que a si mesmo, né? É um pouquinho daquela coisa do egoísmo. E aí eu coloquei algumas imagens aqui para a gente refletir, um pouquinho complexas, mas eu vou tentar ajudar vocês. Aqui do lado esquerdo, eu coloquei duas imagens do escafandro. Para quem não lembra, o escafandro é uma roupa de mergulho em águas profundas, né? Antes dos equipamentos ficarem mais modernos, mas ainda existe muito isso, tá? Principalmente quem mergulha, por exemplo, na Petrobras, ou coisas assim, que vai uma profundidade muito grande, então tem que ser uma roupa de mergulho que suporte a pressão. Aí, uma vez, numa palestra, num estudo espírita, em uma outra casa em São Paulo, eu comentei que falei, o nosso corpo parece um escafandro, porque a gente vive mergulhado numa outra matéria, num corpo denso, respirando aquele ar impuro, com movimentos lentos, enxergando mal, e a gente vive 70, 80, 90, 120 anos dentro disso daí. Quando a gente se desprende, não é à toa que o espírito fica ainda meio perturbado, né? Porque ele fica preso naquela situação material densa, né? Aquele corpo denso por tantos anos que é complicado. E do lado direito eu coloquei, é um pouquinho mais complexo, mas aqui a caverna de Platão, o filósofo mesmo, tá? O Platão. Ele escreveu num dos livros dele sobre um sentido figurado, né? Em que algumas pessoas nasceram e ficaram presas numa caverna, amarradas, como aparece aqui, não sei se vocês conseguem ver, só vendo as sombras daquilo que acontece no mundo real. E algumas pessoas por trás do muro ficavam passando essas imagens, um homem, um cavalo, enfim, é o que está aparecendo aqui. Mas, na verdade, eles achavam que o mundo real era aquele mundo das sombras que eles viam. Até que um dia um desses aí se libertou e foi aqui para fora da caverna, como aparece aqui do lado direito. Ele viu a luz do sol, as árvores, as flores, respirou um ar fresco, ele viu que realmente é o mundo verdadeiro. E ele correu para voltar para a caverna e contar para os seus amigos. Obviamente, os amigos chamaram ele de louco e não acreditaram em nada que ele via, que ele viu e que ele contou. Então, essa alegoria da caverna de Platão, do filósofo, é para demonstrar que a gente, na verdade, vive um mundo irreal. Porque quando a gente transcende para o outro mundo, aí que a gente consegue enxergar realmente a verdade, as coisas. E aí a gente vê na literatura espírita que quando a gente tem esse despertar, quando a gente sai dessa caverna, muita gente não suporta aquilo que está vendo na verdade, a ficha cai e muitos entram em loucura, né?
Loucura enquanto espírito. Né? Continuando. Tem a crença nos espíritos, ou seja, nós até acreditamos nos espíritos, a gente até vê os fenômenos, acredita, né? Mas isso pouco modifica as suas tendências instintivas. Entendo aqui o instintivo no sentido mais material, mais animal possível, nós enquanto primatas, né? Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz insuficiente para guiá-los para o mundo de verdade, né? Sobrepujando as suas inclinações, as suas mais inclinações, as suas inclinações materiais. Então, veja bem, está lá estudando, está lá participando, está lá querendo acreditar, mas, na verdade, não se desprende. E aí eu lembrei da parábola do semeador, não vai dar para contar ela toda aqui não, tá? Então, só peguei um pedacinho lá do que Jesus estava contando, quando ele conta lá que o semeador saiu a semear com as sementes e tal, algumas sementes caíram na beira do caminho, e os pássaros foram lá e comeram, outra parte caiu no meio das pedras e não frutificou, e por aí ele vai contando até aquela que realmente dá fruto. E os apóstolos perguntam para ele, isso aí está tudo em Marcos, aí em Lucas, eu deixei a referência, e aí ele fala só da parte que realmente nos interessa, que eu coloquei ali. A semente que caiu na beira do caminho representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas não compreende. E aí entenda Satanás aí pela a tentação do mundo, né? Vamos substituir a palavra Satanás pelas coisas materiais, né? Então vem essas coisas materiais e tira esse aprendizado do coração da pessoa e facilmente ela se desvia. A semente que caiu no meio das pedras representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino e com muita alegria aceita imediatamente. Mas como não tem raiz, não dura muito tempo. Então, isso me lembrou a parábola do semeador. Continuando lá o parágrafo do Evangelho. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral. Até marquei bem essa frase aí, viu? Eu vou tentar traduzir na pessoa do Jorge Alexandre mesmo. No início, a doutrina espírita ela me seduzia muito por causa dos fenômenos científicos, né? Aquela coisa do Kardec, científico, racional. Mas quando a gente ouve, como a gente ouviu ontem, uma palestra como a da Marluce, falando da Meimei, a moral já toca fundo. Porque ali é pureza e docilidade simples. A gente não conseguiu ver ali a coisa científica, a gente conseguiu entender o espírito altamente moral. Mas, infelizmente, alguns ainda não conseguem se tocar por isso, né? Até porque acham essa lógica moral, que foi o caminho que Kardec seguiu, monótona, não tem graça, não tem emoção. Aí eu coloquei no finalzinho aí, de que lado que a gente quer estar? O da moral, que é a pregação de Jesus, a codificação de Kardec, a orientação de Emmanuel, a orientação de Joana de Ângeles, ou do outro lado, esse lado aqui, do pretinho que está assim, ó, a ciência pura e o misticismo. Então, muitos, às vezes, acabam caminhando para esse lado e não dão o valor devido à questão da moral. Continuando. Esses são, veja bem aqui, achei interessante, o texto não fala maus espíritas, né? Ele fala assim, esses são os espíritas imperfeitos, que ficam a meio do caminho, eles mesmos ficam a meio do caminho, né? Acabam até se afastando dos irmãos que têm uma condição moral um pouquinho mais apurada, né? Participam da crença. Muitos deles recuam ante a obrigação de se reformarem, porque, como meu irmão Francisco já disse muitas vezes, para mim, a doutrina espírita é a mais transparente possível. A única coisa que ela pede é que você mude, que você se reforme intimamente. Ela não pede que você tente mudar o mundo de forma alguma. Pede que você tente mudar você. Meu irmão Francisco sempre falou e eu sempre guardei essa fala dele. Enfim, e aí está aqui 2 quadrinhos. Eu do lado esquerdo, um apontando o dedinho para o outro, dizendo assim, não, eu quero modificar você. Não, eu quero modificar você. Porque, na verdade, ninguém quer se modificar. A gente quer modificar o outro, porque a gente não tem problema, não é verdade? E aí o Sócrates, outro grande filósofo grego anterior a Jesus, já falou sabiamente, conhece-te a ti mesmo. Eu acho que, inclusive, essa frase está lá numa das respostas do Livro dos Espíritos.
E aí, o último trechozinho da fala do parágrafo 4º, né? Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é o primeiro passo. É o primeiro passo. A gente tem que aceitar a doutrina com todo o coração, com toda a nossa capacidade de entender. E aí também tem aquela coisa de largar o orgulho e estudar, né? E como é que a gente vai aceitar se a gente não entender o que realmente a gente quer dizer com reencarnação? O que a gente realmente quer dizer com fé raciocinada, né? O que a gente realmente pode entender por provas e expiações para justificar tanta coisa que a gente vê no mundo? O que realmente a gente pode entender como se reformar intimamente? E o que a gente realmente pode entender por ser um verdadeiro cristão? E por aí vai. Poderia falar mais um monte de coisa. Tá? E é isso. Essa foi a reflexão que eu fiz aí do nosso 4º parágrafo desse item. Deixo para vocês comentarem agora. Muito bom, Jorge. Obrigada pela clareza, né, que você tocou num parágrafo que é até um pouco complexo, né, desse item, né? Eu li 2 vezes, já tinha lido, já fiz curso do livro do Evangelho, mas a gente precisa ler novamente, e você conseguiu, de uma forma clara, exemplificando muito bem, né, dar conta do que o parágrafo traz, né, de forma brilhante. Muito obrigada. Eu vou passar, então, para a colaboração dos grupos que trabalharam nas salas. O primeiro grupo foi o Ivone Pereira, ficou com a Eliane, com a Leila e com o Mário. Bem-vindos, amigos. Quem vai falar? Oi, Adriana, sou eu. Vamos lá, Eliane. Não sei se o Mário quer falar, porque ele não conseguiu interagir. Mário não gosta de falar, não. Pode falar, vai até agradecer. Tá bom. Então, pessoal, boa noite. O que eu estava conversando com a Leila, né, que esse estudo, eu até brinco muito, eu falo que a gente estamos deixando de ser o ser humano para nos tornarmos ter humano, né? Porque hoje a gente pensa muito mais no ter aqui do que em qualquer outra coisa. Então, a gente fica muito apegada a tudo aqui da matéria, né? E a gente não se atém que, na verdade, a verdadeira vida é, né, espiritual, e que a gente precisa cuidar do espiritual para estar bem e nos tornarmos o homem de bem, que tanto é falado aqui, né? Desde que eu entrei aqui, eu escuto muito falar do homem de bem. Eu achava que eu era uma mulher de bem, e eu estou vendo que eu não sou, não. Eu tenho muito que caminhar ainda, né? E aí a gente fica apegada ao carro, à casa, à comida. Eu sou muito apegada à comida, eu adoro comer. Quando eu for para o outro lado, eu vou sofrer muito com isso, porque eu sei que eu vou procurar. A minha irmã brinca que eu vou chegar lá e vou achar a sopa do zaru. Você vai achar a sopa do zaru lá para matar sua fome. Mas, na verdade, isso é uma grande brincadeira, que a gente tem que se desapegar mesmo mais do que tudo, né, a gente se sente dono da outra pessoa, né? O meu marido, o meu filho, o meu amigo, o meu, e a gente tem essa tendência mesmo de achar que sempre o outro que tem que se melhorar, né? A gente, quando vai falar, a gente sempre aponta o dedo aí, como o Jorge mostrou, é o outro que tem que se melhorar. Na verdade, nós é que temos, né, que nos melhorar intimamente e deixar a melhoria do outro para com o outro. Conta dele. Né? É isso aí. Foi essa mensagem que eu entendi. Muito bom, minha amiga. Excelente contribuição. Corroborou aí o que o Jorge falou. Obrigada. A gente vai para o grupo Meimei, ficou com a Neide, com a Soninha e com a Marília. Bem-vindas. Quem vai falar pelo grupo? Elas me elegeram, né? Como diz. Vamos lá, bem-vinda. Eu vou falar. Eu estava conversando com elas, Adriana. Eu assisti uma palestra, não lembro se foi já nesse estudo, que falava justamente que todos nós somos muito mais apegados do que a gente pressupõe, e que a grande maioria dos espíritos, quando desencarnam, permanecem muito tempo ainda apegado à matéria,
tal a dificuldade desse desapego, né? Claro que, graças a Deus, a doutrina veio nos orientar que o lado espiritual é que tem que ser o nosso objetivo, tem que ser o nosso projeto de encarnação, de vida, digamos assim. Mas eu estava até falando, mas ontem eu assisti uma palestra de Raul Teixeira, mais deixa a pessoa que fica, deixa, porque não pode levar. Tão apegado que muitas pessoas são à matéria. Então fala, eu deixo, porque não pode levar, né? Você não vai levar carro, você não vai levar nem esse corpo que está aqui, né? Mas o quanto é importante, numa palestra da Eurípides, eu ouvi que Eurípides foi vaidoso, ele gostava de andar na beca. Não que você não possa, mas o perigo é você fazer disso seu princípio de vida, fazer a importância maior. Mas como não dosar? Você vigiando, você buscando orientação, buscando a doutrina, buscando esse papo da gente, que nos vai mostrando que é tudo tão breve, é tudo tão rápido. E agora mesmo a gente vivendo tanta coisa, que se a gente não tirar o aprendizado de que é muito pouco esse tempo que a gente tem aqui para a gente aprender tantas coisas, mas que a gente tem que se colocar a caminho, se colocar na busca, né, desse entendimento. Muito bom. Espero que... É isso aí mesmo, aproveitar essa oportunidade e o tempo que a gente tem. É pouco tempo, aproveita. Obrigada, minha amiga. Muito bom. A gente vai para o grupo Emmanuel, ficou com Alcides, com o Zé e a Marlúcia. Bem-vindos, quem vai falar pelo grupo? Oi, Adriana, sou eu. Eles dois falaram tão bem lá, mas não adianta. Sempre botando nós mulheres. Vou tentar assim, resumir o que foi dito lá, né, pela gente e associar algumas questões com o que o Jorge falou. Há pessoas que ainda põem, né, seus interesses em tudo que é perceptível, significativo materialmente, pois ainda essas pessoas alimentam seus hábitos de valorizar tudo que possuem. É o que a Sônia falou, não consegue se desprender daquilo, né? Os fenômenos espirituais são pouco valorizados, pois a moral é algo considerado ainda banal por essas pessoas. Elas são os espíritos imperfeitos, né? Que quase nenhum esforço faz para modificar-se. Prefere ignorar as leis do Cristo ou se afastar daqueles que comungam tais ideias. Não querem renunciar nenhum prazer, nem trabalhar pela sua reforma íntima. Ignoram que os princípios doutrinários são pré-requisitos para facilitar sua evolução numa próxima existência. Quer dizer, talvez, né, se as pessoas tivessem essa concepção de que os ensinamentos doutrinários, eles nos fortalecem, né? É como se fosse um alicerce para nos dar sustentação para que possamos seguir de uma forma melhor, né? E mais fácil até na próxima existência, talvez não deixasse para trás essas oportunidades. Mais ou menos isso que a gente chegou à conclusão. Com certeza, de fato essa consciência, muito bom. Obrigada, minha querida irmã Marlúcia. Vamos para o grupo Herculano Pires, ficou com a Ana, com o Jorge, com a minha mãe. Sejam bem-vindos. Quem vai falar? Ana. A sua mãe. Vamos lá, mãe. Boa noite. Boa noite. Eu tava vendo aqui a dificuldade que o espírito tem para se desprender dos bens materiais, né? Até conversei com meu filho um dia desse, que quando meu marido falecer, a gente vai olhar para o Fusca dele e vai ver ele sempre dentro do Fusca, porque ele tem um amor tão grande a esse Fusca que vai ser difícil dele se desprender desse Fusca e de outras coisas, né? E esse estudo tem sido muito bom para mim, que eu estou pedindo a Deus para que, quando eu for, eu me desprenda de tudo isso aqui, porque eu não tenho nada aqui, tudo é empréstimo, né?
Então, não quero ficar presa a nada, viu? E estou pedindo a Deus por ele também, né? Porque vai ser muito difícil a gente olhar para o Fusca e se lembrar, e achar que ele está ali, né? E ele vai ficar apegado mesmo, vai ser difícil. Mas vamos pedir a Deus para que a gente consiga encontrar a luz, o caminho e seguir, porque nada que tem aqui é nosso. É isso. É isso, começar a conversar com o papai, né, mãe? É verdade. Vai preparando o velhinho, se pegar esse Fusca, ele podia fazer uma doação, né, para mim, né? Mas... Não, ele não doa, ele não vende, ele não... É uma coisa que, vou te contar, ele é demais. Mas a gente vai conversando com ele. Obrigada, mãe, pelo seu comentário, pela contribuição aí com o exemplo. A gente vai para o último grupo, é o Bezerra de Menezes, ficou com o João, com a Martinha e o Roberto. Quem vai falar pelo grupo? João Ricardo. Bem-vindo, João. Oi, boa noite. Boa noite. Bom, a gente conversou muito, o Roberto também comentando. Bom, nós vemos de outras encarnações com uma série de vícios, com muito materialismo. Então, isso complica muito, né? É uma dificuldade grande que você tem para chegar aqui e começar a se reformar, né? Então, existe um fenômeno, existe aquele primeiro fenômeno, que é quando você conhece, por exemplo, a incorporação, você já facilita o entendimento. No meu caso, por exemplo, quando eu era jovem, eu tive uma experiência na Umbanda, e lá, resumidamente, o resumo é que eu consegui aceitar a imortalidade da alma, né? Pelos fenômenos que eu vi. Ou seja, mas foi só isso, né? Aquilo não me gerou nenhuma modificação, implementar uma filosofia de vida diferente, não, mas teve esse passo. O segundo passo, eu diria que foi conhecer a doutrina, mais pelo viés do Kardec, dos fenômenos científicos, né? Como ele fez assim, mais de mil perguntas, né? Um método que ele utilizou científico para dar base à doutrina. Então, isso é que me chamou a atenção. E uma etapa posterior é você tentar aprender com isso, aprender sobre a doutrina, e aí sim ir pela moral para tentar se reformar, né? E aí é que é a dificuldade, né? Conhecer a doutrina cada vez mais e, ao mesmo tempo, buscar um caminho de reforma. E no texto fala, muitas vezes você não consegue. Você fica no meio do caminho, você abandona. E aí o que o texto fala é isso. Se você consegue se melhorar moralmente, fazer reforma íntima, você consegue evoluir mais rápido. Mas, mesmo assim, se você não conseguir, isso já facilita, o conhecimento da doutrina já facilita que você, numa outra encarnação, tenha mais facilidade para romper com essas barreiras, né? Então, acho que é isso, é um processo que a gente tem que escolher, no final das contas, se vamos acelerar ou não. E não esperar a próxima encarnação, né? Que a gente consiga vencer essas etapas e se aprofundar cada vez mais e conseguir chegar onde a gente quer, né? Que é se tornar um espírito perfeito. Mais rapidamente do que a gente ficar negando e ficar cultivando vícios, materialismo, que é o que a gente é tentado a todo momento a continuar, pelo egoísmo, pelo orgulho. Ou seja, a gente precisa se reformar, se vigiar sempre para tentar fugir dessa mecânica do materialismo. É isso, mais ou menos, que eu aprendi que a gente conversou. Muito bom, João. Obrigada. Tudo é um processo, né? Como o Jorge falou, quando ele mostrou ali a questão do misticismo, da ciência. A gente vai passando por essas etapas, né? Primeiro os fenômenos, mas quando a gente entra na doutrina, estuda, a gente vai aprofundando esse conhecimento e entendendo que não existe nada de sobrenatural. É tudo natural. Então, quando a gente realiza isso, acho que fica mais fácil de a gente tentar fazer com que esse progresso moral, essa evolução, seja um pouquinho mais acelerada do que antes, né? A gente vinha num processo muito lento. Principalmente no estudo do Evangelho, né? E você Sim. entra firme na questão moral, e aí que você vê a substância da doutrina, né? Exatamente. E aí você vai tentando incorporar as mensagens dentro daquela fé raciocinada,
e buscando mudar o comportamento. Eu acho que esse estudo realmente é fundamental para a gente. O Evangelho é central, né? É o que eu falo, que bom que a gente tem essa oportunidade, que a gente fez a escolha de estar aqui, todos nós. Muito obrigada a todos que participaram dos estudos, ao Jorge em especial por ter preparado, né, com tanto carinho o estudo que ele me apresentou. Eu vou pedir a Marta para fazer a nossa prece final, Martinha, pode ser? Por aí? Oi, estão me ouvindo? Estamos sim, pode fazer, minha amiga. Bom, que essa noite, meu Deus do céu, que essa noite nos dê uma noite de paz e que continuamos no estudo e que assim seja. Tá bom, minha amiga, que assim seja, que o Senhor Jesus esteja com todos nós. A gente vai terminando o nosso estudo com uma música, e eu peguei uma palavra, o último parágrafo aí que o Jorge apresentou do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma aceitação, né? A gente aceitar tudo isso para que a gente possa compreender a doutrina. Então, eu trouxe uma música que se chama Aceita, que é cantada pela Elizabeth Lacerda. Vamos lá. Deixa eu só tirar a tela aqui para não sobrepor. Só um minuto. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue, não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue, não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz, muito feliz. Deus te fará feliz, muito feliz. Dependerá somente de ti, amar e ser
faz teu caminho. Agora será contigo buscar a alegria e andar sorrindo. Aceita. Linda música, lindas mensagens, que a gente possa descansar hoje com esse som e com essas palavras, depois desse estudo belíssimo que a gente teve hoje. Um beijo no coração de vocês, boa noite. Essa música é uma Boa palestra, noite. né? Vai falar, Boa já? noite. Adriana, não pode me pegar de surpresa, não, tá? Tá bom, Martinha? Vamos lá, gente. Senão não sai nada. O Jorge estava terminando de fazer o estudo, e aí eu pediria que a gente, com muito carinho, lesse essa parte novamente do item, quando ele fala, né, naquela parte assim, atém-se mais aos fenômenos do que à moral, para a gente reler e meditar dessa partezinha até o final desse parágrafo, quando ele fala de outra existência, mas para a gente ler com uma atenção mais aguçada. O que a espiritualidade fala para a gente nessa questão do fenômeno e na questão da atenção moral que a gente precisa ter. Dá uma lidinha com calma, com amor no coração. Tá bom? Aí, Jane, muito bom. Reforço de matéria. Foi o que eu falei, eu já fiz o estudo desse livro, quando eu fui reler, hoje eu li 2 vezes, eu falei, é um pouco complexo, a gente tem que ler e entender bem, e refletir. Sim. Vou ler mais uma vez agora, como você falou, Sim. essa parte. Ler, porque ali tem muita coisa que a gente vive no dia a dia do trabalho. Sim, sim. É trabalho de casa? Trabalho de casa. Marta, isso aí. Dever de Muito casa. obrigada a todos e a Jorge. Ô, dona Iris, ainda Obrigada bem a que eu não você. tenho Fusca, viu, dona Iris? Ainda bem que eu não tenho... Beijo, gente. Seu Boa Manel tá noite. pegado, eu não tenho Fusca, né? Tem essa vantagem. Mas eu Fiquem com Deus.